Qual é o maior erro de quem está se preparando para viajar para a Alemanha? O maior erro para você começar a aprender alemão é você ter uma referência de quem vai te ouvir que não é empático. E escolha quem vai te ouvir. Utilize o aplicativo gratuito Tandem e conheça novos amigos também abertos a falar alemão, aprender português e outras línguas também. Quando o chanceler alemão falou que toda a delegação estava feliz de voltar para a Alemanha depois da COP30 em Belém, ele não estava com um discurso isolado. Esse tipo de estereótipo, esse tipo de preconceito contra os brasileiros ou contra outros povos existe sim. E tem alemães que acham que a cultura deles é a melhor de todas. Tem sim uma ideia de que somos os melhores e queremos cada vez fazer tudo melhor. Mas não são todos os alemães que são assim. Tem gente que gosta de muita diversidade. Se você está aqui, é porque você quer aprender a crescer com coragem. Você é daquela galera que não aceita uma vida parada. Hoje eu vou falar para você de preconceito, de estereótipos e vou também contar a minha experiência na Alemanha. Vem comigo. Você já viveu algum preconceito por ser brasileiro fora do país? Esse meu vídeo é para te falar sobre a minha própria experiência. Sou Manuela Vasconcelos, musicista, poliglota e artista da linguagem. Eu dou aulas de alemão em contexto e conheça o curso Alemão em Forma de Arte no link da descrição. Como mulher, mãe, artista e educadora, eu já fui vítima de preconceito, mais uma vez. Como mulher, a gente é vista de uma maneira super sexualizada quando a gente está na Europa, como brasileira. E isso me deixou muitas vezes triste, porque eu fui para a Europa para aprender música, para praticar violino, para melhorar as minhas habilidades musicais e para aprender com os alemães, mas também trocar conhecimentos, né? Porque ninguém sabe tudo. Me senti algumas vezes vítima de um preconceito em relação a ser mulher, a ser do Brasil. E muitas vezes eu fui mal interpretada por ser mulher, por estar sorrindo, ou por querer me aproximar das pessoas, ou por querer conversar abertamente com as pessoas pela primeira vez. Porque os alemães, eles têm várias etapas para você conhecer e fazer amizades. Então isso são vários mal-entendidos que acontecem e eu sim me senti mal algumas vezes. Mas foi com a língua e com a arte, com a música, que eu comecei a ensinar o alemão e a perceber o idioma como uma chave. E eu percebi que ensinar o alemão pode curar várias feridas. Vou te contar minha história. Você sabe o que é xenofobia? Você sabe o que é misoginia? Invisibilidade? Vozes silenciadas? O comentário do chanceler alemão na COP30 não foi um evento isolado. Existem ideias prontas como se o brasileiro, ou como se qualquer estrangeiro chegasse na Alemanha para explorar alguma coisa, né? Mas são eles que precisam da mão de obra estrangeira. A brasileira é vista como um objeto quando está na Europa. Vamos falar a verdade, depende de como você age, mas existem muitas brasileiras que lidam com isso de maneiras diferentes. Eu me fechei porque eu me senti invadida, sabe? Então, para mim, foram situações difíceis que eu precisei aos poucos superar. A mulher brasileira, ela carrega um estereótipo colonial da Índia, que está sempre aberta a ser fecundada pelo explorador branco. No imaginário inconsciente do europeu, é um estereótipo forte. Mesmo eu sendo branquela assim, né? Era muitas vezes perturbador para mim. Mas não somos só nós, brasileiras ou brasileiros. Nós sabemos que os brasileiros homens também carregam outros tipos de estigma, né? Relacionados com a política do Brasil. Né? Ou com corrupção, mais precisamente. Mas não somos só nós que carregamos esse tipo de estereótipo. Os alemães são vistos como nazistas, como fechados, como frios. E a gente sabe que tem alemães e alemães e tem brasileiros e brasileiros.
Essas maneiras de generalizar, elas são utilizadas para as pessoas muito simples que não conhecem nada e elas têm dificuldade de absorver informação nova. Então eles usam esse tipo de coisa. Sabe que aquela caricatura do nazista, com aquela voz grossa e com aquela língua feia e dura, continua no subconsciente de tanta gente que continua achando o alemão uma língua inaprendível. Mas não é seu caso, né? Por trás desses rótulos existem pessoas. E a língua é que nos revela isso. Entenda que o seu sotaque tem poder. Existe o poder da escuta e o poder do sotaque. Primeiro, o sotaque não é erro, é memória, é a sua identidade, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de falar, é a sua cultura e também a sua personalidade linguística presente nas suas cordas vocais. Então, é você. Você não precisa ter raiva do seu sotaque. Apenas aceite e procure devagar melhorá-lo através da escuta de música, principalmente. Cante comigo. Tem vários vídeos aqui no canal onde tem música e você precisa praticar junto comigo. Tem vídeos com música de Rammstein, tem vídeos com música de Schubert, tem vídeos com música de Bach. Conheça os compositores alemães. Aprender alemão com um R que não é perfeito ou com CH que às vezes arranha não é um problema. Você pode aos pouquinhos melhorando a sua pronúncia. O que você não deve é travar por causa disso. Você precisa entender e ir aprendendo aos poucos de um jeito mais leve. Ensinar alemão como brasileira é mostrar que o idioma pode ser ponte e não fronteira. O aprendizado de línguas é, em primeiro lugar, um sinal de humildade. Você precisa ouvir para conseguir repetir. Não existe neutralidade de som. Existe história, origem, identidade. Agora conheça a minha história. Quando eu comecei, eu também tinha medo de falar, eu sentia vergonha do meu sotaque, eu sentia nervosismo porque eu não conseguia diferenciar direito o R de Reise ou de Hase e eu ficava confusa na hora de falar. Mas eu lia em voz alta e eu me esforçava muito, porque o seu esforço individual é o seu trabalho diário é que faz a diferença no seu aprendizado. Você sabe disso, né? Mas foi quando eu abracei o meu som e o som do outro que tudo mudou. Hoje eu ensino alemão em forma de arte com coragem. Não é para padronizar, é para libertar. Porque ensinar uma língua não é ensinar regras, é ensinar a ser ouvido e principalmente é ensinar a ouvir. Você não precisa apagar seu sotaque para ser respeitado. Você não precisa se encolher para caber no país. A dignidade começa quando você é ouvido com a sua palavra, com o seu som e com o seu sotaque. Mas você precisa primeiro falar. Você precisa primeiro colocar as palavras na sua língua. Para mim foi difícil começar a falar alemão, gente. Mas a gente começa. Tem um momento que a gente começa. E eu tô aqui para te dar essa mão. Cada vez que você fala, você ocupa o seu espaço e você transforma a sua vida. Se esse vídeo te ajudou a ver o aprendizado de alemão como uma coisa mais leve, mais simples, deixa já o seu like e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente não só aprende línguas, mas a gente também aprende a se escutar com coragem e com sinceridade. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos vídeos sugeridos. Faz uma Manuflix, uma maratona aqui no canal. Você não faz no Netflix? Faz uma Manuflix. Dá uma olhada em todos esses vídeos. Aprende com imersão cultural, com muita música, com filosofia e com curiosidades sobre essa cultura fascinante. Se você quer aprender alemão de uma maneira mais direta, clique no link da descrição e conheça o curso alemão em forma de arte. Leve esse pensamento para sua semana e volta aqui, porque essa conversa continua. No próximo vídeo, conversa com esse. Aqui você não aprende só conteúdo. Aqui você se prepara para ter uma atitude para realizar os seus grandes sonhos. Comente aqui para mim qual que é o seu nível de alemão hoje e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está viajando para a Alemanha. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.